Olá, sejam bem-vindos ao Sublimando a Mente. Sou o Dr. Elton Alonso Pompeu, médico psiquiatra. Hoje com uma abertura um pouquinho menos animada do que costume, porque antes de iniciar o tema de hoje, eu queria, se tem alguém do Rio Grande do Sul me vendo, mandar o meu mais sincero abraço, e eu torço muito para quem quer que seja do Rio Grande do Sul esteja bem. Eu espero do fundo do meu coração que as coisas elas se restabeleçam o mais rápido possível por aí e que retornem o mais perto possível do normal. O Rio Grande do Sul é um estado incrível, tem um povo valente, tem um povo trabalhador, tem um povo orgulhoso da sua terra. Eu, como caipira, admiro muito isso e é um orgulho que eu acho que deveria ser exemplo para todos nós. Eu também acho que não deveria ter uma outra prioridade no Brasil nesse momento, nem futebol, nem show, nem nada. Essa prioridade do Brasil deveria ser ajudar efetivamente o povo gaúcho a passar por essa catástrofe de dimensões inéditas no nosso país. Falando em ajuda, o que eu vou indicar para vocês? Bom, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele está recolhendo donativo de produto de higiene pessoal do dia 9 até o dia 17 de maio, de segunda a sexta-feira, ali das 9 às 18 horas, e no sábado, das 9 às 14 horas, na garagem do prédio da sede do CRM de São Paulo, que fica na rua Luiz Coelho, número 26, na Consolação. Para quem é da Grande São Paulo, as delegacias regionais de Osasco, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo também vão estar recebendo donativos. Lembrando que os produtos de higiene pessoal, eles devem estar novos e nas suas embalagens originais. Aqui na minha cidade, eu sou de São José do Rio Preto, interiorzão de São Paulo, Polícia Militar e o Fundo Social, eles estão pedindo a doação de cobertores, mantas e roupas de frio que estejam novas ou bem conservadas. Tem uma previsão do tempo esfriar lá no sul e tem muita gente desalojada. Essas doações elas podem ser feitas na Câmara Municipal, na Defesa Civil e nos quartéis da Polícia Militar. O colégio, a Copem, está arrecadando água, produto de higiene pessoal até dia 14 agora de maio. A FATEC de Rio Preto também está recebendo doações de água mineral, de produtos de higiene, e algumas FATECs do estado de São Paulo também estão recebendo doação de ração, de vermífugo, de antipulga e de guias para os bichinhos de estimação, né? São esses antidepressivos fofinhos, né, que a natureza manda para o ser humano, coloca nas vidas da gente, e muitos deles acabaram sendo separados dos seus donos, das suas famílias, né? Apesar do ser humano ele ser prioridade sempre, é importante a gente pensar nos bichinhos também, quantas doações para quem puder fazer. Tem o Instituto Esdras Andrade, que ajuda animais de rua, eles também estão recebendo doações via Pix para ajudar lá. Para quem quiser enviar dinheiro, quem preferir enviar espécie, né, alguns influenciadores sérios, né, o Lucas Dávila, a Renata Barreto, eles estão arrecadando donativos. Eu vou deixar os links e as chaves Pix na descrição, tá? E, infelizmente, talvez esse seja o momento da gente falar de uma área que é pouco conhecida da psiquiatria, que é a psiquiatria de desastre ou a psiquiatria de catástrofe. Ela é um campo da psiquiatria que foca nas respostas aos desastres. O desastre, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, ela é uma quebra, ela é um transtorno, ela é uma disrupção severa de origem ecológica ou psicossocial e que excede muito a capacidade de uma comunidade aguentar esse evento. O termo desastre ele vem do latim dis, que significa contra, e astrum, que significa estrelas. Então a palavra desastre em latim ela quer dizer alguma coisa como os astros estão contra a gente ou as estrelas são ruins.
Esses desastres eles podem ser naturais, como é o caso do Rio Grande do Sul, ou algum acidente de grande dimensão, atos de violência contra múltiplas pessoas ou atos terroristas, emergências de saúde pública e as sequelas comunitárias, né, dessas situações, bem como a consequência desses na saúde mental das pessoas. Então, todos os desastres, independente do tipo exato deles, eles têm uma característica: quebrou a normalidade. Você quebra as estruturas familiares e comunitárias de suporte, a segurança das pessoas é ameaçada e os recursos de apoio disponíveis eles acabam sobrecarregados. Tá? E é aí que a psiquiatria de catástrofes acaba entrando, junto com a medicina de emergência, a medicina do trauma, os departamentos de saúde coletiva e os demais profissionais que lidam com a saúde mental e com a saúde física, como um componente crucial da administração e do contingenciamento de desastres, com o objetivo geral da parte da psiquiatria de desastre de amenizar os desafios psiquiátricos, tanto imediatos quanto prolongados, de uma situação de calamidade. Então, a primeira meta da psiquiatria de situações de desastre é reduzir os sintomas agudos das pessoas e o adoecimento psiquiátrico de longo prazo, minimizando a exposição aos estressores da respectiva situação, fazendo psicoeducação para normalizar as respostas ao trauma e identificar aquelas pessoas que são vulneráveis a adoecerem no futuro psiquiatricamente. Também é trabalho do psiquiatra de catástrofes prestar consultoria a outros profissionais de saúde e líderes comunitários e aconselhar, aqueles afetados sobre quando se deve procurar ajuda profissional. As pessoas elas podem reagir de formas muito diferentes quanto às suas emoções e quanto ao seu comportamento numa situação traumática. As pessoas podem ter ansiedade, podem ter tristeza, podem ter medo, até indiferença emocional, terem alterações na resposta emocional, no humor, na cognição e no sono. E uma outra coisa que também costuma acontecer, o uso de substâncias aumenta um pouquinho, né? No adulto, depois de um trauma ou de um desastre, você pode ter uma série de respostas psicológicas ou de comportamento, né? Você pode ter raiva, você pode ter aquela incredulidade, aquela situação que aquilo não é real, tristeza, ansiedade, medo, irritabilidade, você reage mais do que o normal ou menos do que o normal emocionalmente, os transtornos de sono e o aumento no consumo do álcool, do tabaco e da cafeína. Em termos de diagnóstico psiquiátrico, os mais comuns, nos ambientes de catástrofe, eles são TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e o transtorno de estresse agudo. E no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho mais em detalhes sobre eles. A depressão maior, transtorno de ansiedade de separação, o abuso de substâncias, a insônia e o autoextermínio, o suicídio, eles infelizmente eles são comuns também. E há outros fatores externos, que são comuns em situações de catástrofe, que podem provocar aí sintomas mentais, Por exemplo, exposição a toxinas, a doenças que são facilitadas pelo ambiente, doenças transmitidas pela água, no exemplo do sul, desidratação pelo isolamento e as consequências da desidratação, ou até lesão cerebral aguda por trauma direto, por traumatismo craniano, o TCE, trauma crânioencefálico, pancada na cabeça, enfim. Nas crianças, assim como nos adultos, quanto maior o estresse traumático, maior é a resposta que eles vão ter. Então, o transtorno de estresse pós-traumático pode aparecer neles, a depressão e o transtorno de ansiedade de separação são possibilidades. E é importante que a gente cuide e repare muito quais são as reações dos adultos que são importantes para aquela criança, como os pais e os professores, porque a resposta deles afeta a resposta da própria criança ao trauma. As crianças elas podem adotar comportamentos de evitação quanto a certas coisas que lembrem
aquela tragédia. Nos menores de idade, em geral, algumas reações possíveis, né, são o medo de que a tragédia aconteça de novo, o luto, a culpa e eles ficarem preocupados quanto à segurança de outras crianças e dos adultos. A reação de uma criança a um desastre depende bastante também de em que estágio de desenvolvimento ela está. As crianças menores, elas frequentemente sentem medo, desamparo, confusão, alterações de sono, ansiedade de separação e aquilo que a gente chama de comportamento regressivo, que é a criança voltar a ter comportamentos de quando ela era mais novinha, voltar a chupar o dedo, a ter objeto de apego, e comportamentos esses que foram, né, abandonados com o tempo conforme ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo. Por serem mais novinhos, eles também podem ter dificuldade em falar do que está preocupando eles, né? Os pré-adolescentes, eles podem ter também dificuldades de sono, de concentração, queixas corporais, queixas físicas, que é o que a gente chama de somatização, e eles podem se preocupar com a própria segurança e com a segurança de terceiros. Já os adolescentes, eles vão ter respostas mais parecidas com a resposta do adulto, né? E coisas que são importantes a gente ficar atento. As atitudes a respeito da vida, elas podem mudar profundamente, as atitudes em relação ao próprio futuro também, e a gente sempre deve se preocupar com a possibilidade do adolescente começar a adotar comportamentos de risco depois de um trauma, tá? Outro fator que a gente deve considerar é que o fator mais ligado ao surgimento de uma doença psiquiátrica é a severidade e a extensão do desastre, ao invés do tipo específico dele. E a questão da extensão e da severidade, infelizmente, no caso do Rio Grande do Sul, acaba sendo bastante importante. Fundamental que o psiquiatra que esteja atuando em situações de desastre, ele consiga identificar aqueles indivíduos que são mais propensos a desenvolver transtornos psiquiátricos propriamente ditos e que tenham sintomas que vão além da resposta normal ao estresse. O principal fator de risco para o adoecimento futuro, nesses casos, é a intensidade e a duração do estresse traumático, né, da tragédia, do desastre e da catástrofe. Outros fatores de risco são o quão perto essa pessoa teve de se lesionar ou de morrer, a ameaça atual de morte, seja ela de fato ou percebida pela pessoa, a falta de controle sobre os fatores externos, e aí que os desastres naturais eles acabam sendo muito graves, você ser um socorrista, então as mobilizações para cuidar dos socorristas, né, das pessoas que estão prestando ajuda, já começaram lá no Rio Grande do Sul. Ter lesões traumáticas, especialmente as lesões neurológicas, você ter sido exposto previamente a um trauma, ter sido exposto a cadáveres, pessoas mortas em decomposição ou mutiladas, ter um histórico de doença psiquiátrica ou ser pertencente a um grupo de alto risco, criança, idoso ou doente crônico. Tá? Uma das coisas que são bem diferentes na psiquiatria de catástrofe é que ela é muito mais focada em promover saúde mental do que em tratar a doença mental. Nas situações de desastre, a maioria das pessoas vai ter sintoma psicológico, sintoma comportamental, né? Sintomas que são temporários, que são transitórios e que representam respostas normais até a um evento que não é normal. Na fase aguda do desastre, o psiquiatra de catástrofes, em primeiro lugar, ele vai fazer educação e facilitação do processo natural de recuperação das pessoas, ao invés de estar tratando transtornos mentais propriamente ditos. Uma das coisas únicas, né, da psiquiatria de catástrofe é que ela é uma psiquiatria preventiva. Tá? O foco inicial, depois do desastre, é nas pessoas que estão respondendo de forma transitória e dentro de um sofrimento normal para aquele evento traumático, para que isso não evolua
para um transtorno psiquiátrico posterior. E é por isso que a questão diagnóstica nesses casos, apesar dela ser sempre importante em psiquiatria e em medicina, ela não é tão urgente, porque a resposta ao trauma ela muda muito, ela é muito dinâmica, ela se altera com o tempo, né? A psiquiatria de catástrofe, ela se parece um pouco com o tipo de medicina que foi feita na pandemia da Covid-19, em termos de como você investiga, de como você acompanha, de como você contém um processo epidêmico, porque na catástrofe você pode ter uma epidemia de saúde mental. Então, você enfatiza, no caso, a abordagem ao patógeno, no caso da Covid foi o vírus, e no nosso caso são sintomas psiquiátricos. A fonte primária do patógeno, no caso do Rio Grande do Sul, essa fonte são as enchentes, né, e as consequências delas. E você aborda os indivíduos expostos, né, que são os eventuais pacientes. Uma outra coisa que faz a psiquiatria de catástrofe ser bem diferente da psiquiatria convencional é que na psiquiatria de catástrofes a montanha vai a Maomé. Então nela o psiquiatra sai do consultório, sai do seu local de atendimento e vai aonde as pessoas estão sofrendo. Alcançar as pessoas é a grande chave da psiquiatria de catástrofe. E para que essa psiquiatria de catástrofe funcione, ela precisa ser apresentada a outros órgãos da sociedade e trabalhar em conjunto com eles, trabalhar em conjunto com forças policiais, com o corpo de bombeiros, com as escolas, com os hospitais gerais e com os pronto-socorros, com serviços de assistência social, com serviços sanitários e com os membros das diferentes esferas de governo também. Com a tragédia que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, a gente precisa começar a pensar em estruturar uma resposta, uma estrutura de resposta de psiquiatria de catástrofe que a gente espera que a gente nunca precise usar, mas que é importante a gente tenha caso venham aí outras tragédias futuras, outras catástrofes, né? Apesar do ser humano ele ter uma resistência natural mediante um desastre, até 30% das pessoas diretamente atingidas por um desastre vão precisar de ajuda psiquiátrica em algum momento. Transtorno de estresse pós-traumático é o principal, ele fica entre 10% a 20% da população geral que é afetada por um desastre, e desses pacientes, 1 de cada 4 vão ter prejuízo crônico aí no decorrer da vida, tá? E pela natureza específica do transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas deles podem demorar um tempo para aparecer, e isso dá tempo para a gente intervir precocemente e essa intervenção funcionar e evitar que essa pessoa fique doente no futuro. É importante ter psiquiatras também na área de desastre para que se dê ênfase na necessidade de limitar a exposição das pessoas a cenas muito perturbadoras, as cenas de violência, de cadáveres, de corpo em decomposição, e também para assegurar a privacidade das vítimas, tá? Casos mais graves, eles podem precisar de psicoterapia e de medicações, sendo as mais importantes as consideradas para estabilizar os pacientes muito impactados, os antidepressivos, os indutores de sono, né, e os ansiolíticos, tá? Os psiquiatras de catástrofe, o que eles têm que tentar fazer? Minimizar os sintomas, tratar o luto e as perdas, reconhecer e tratar precocemente as doenças psiquiátricas, controlar o retorno daquelas doenças psiquiátricas que estavam controladas antes do desastre e que voltaram por causa do desastre, e fazer a diferenciação entre quais são as respostas normais e quais são as respostas patológicas ao trauma, tá? Então, no cenário mais imediato, na resposta psiquiátrica mais imediata, além da gente enfatizar a limitação da exposição a cadáver e a cenário de maior devastação, é importante você ajudar na coordenação da remoção dos sobreviventes para áreas nas quais as evidências da tragédia não sejam tão aparentes, né? No caso do Rio Grande do Sul, é realmente tirar o pessoal de perto das áreas alagadas. Fundamental o restabelecimento da ordem pública e do senso de segurança. E é fundamental também a gente sempre trabalhar com a verdade. Você mentir para proteger as pessoas só serve para uma coisa: destruir qualquer relação de confiança e complicar qualquer esforço que você esteja fazendo para desenvolver um ambiente de suporte e de recuperação.
O psiquiatra ele também acaba sendo muito importante dentro dos hospitais, porque as pessoas que foram feridas por uma catástrofe são um grupo de alto risco para o desenvolvimento de transtorno psiquiátrico no longo prazo. Todo mundo que se feriu em algum desastre deveria ter avaliação e segmento psiquiátrico. Na maioria das vezes isso é uma coisa bem simples, porque a maioria deles não fica doente. Então é você avaliar o paciente, ver que está tudo mais ou menos tranquilo e reavaliar dali 1, 2 meses para ter certeza realmente que ficou tudo bem. Tá? Uma outra coisa interessante na abordagem hospitalar de quem sobreviveu a um desastre é concentrar essas pessoas nos mesmos ambientes, nos mesmos quartos, para que elas, primeiro, não fiquem isoladas e para que elas tenham a chance de compartilhar suas experiências e se apoiarem umas às outras depois, né, de uma tragédia. A próxima fase, né, do acolhimento de uma tragédia, que pode levar aí semanas, meses, é reduzir a exposição aos estressores secundários. Então, facilitação, por exemplo, da obtenção de dinheiro de seguro, facilitar a obtenção de uma moradia que pode ter sido destruída, encorajar a volta às aulas e a volta ao trabalho, educar os pais e os professores para darem um apoio melhor às crianças que foram diretamente afetadas pela tragédia e encorajar a mídia, eu vou falar um pouquinho dela hoje, e a atenção da mídia para histórias que foquem na recuperação das pessoas e na reconstrução dos locais, ao invés de focar no desastre em si. Tá? No período pós-desastre é comum também que haja estressores a mais que são muito influenciados pela resposta ao evento. Então, pode ser que a comunidade afetada ela seja sobrecarregada por gente de fora, incluindo muito curioso e a mídia, né? Então, nesse tipo de momento, é preciso que se crie um ambiente de contenção e de privacidade para que essas pessoas elas possam expressar suas emoções, as suas emoções, sem que isso seja exposto em rede nacional ou na internet. Aliás, eu vou fazer um adendo aqui. Sempre que eu tento produzir conteúdo, eu quero trazer coisa construtiva, evitar as grandes polêmicas e evitar palavras mais duras, mas aqui o papel da mídia do Brasil exige que eu tome uma posição um pouquinho mais crítica aqui. A mídia, na maioria das vezes que ela cobre esse tipo de situação no Brasil, ela só faz a coisa piorar, porque eles exploram tragédia por audiência. Esse parece ser o caso, de novo, né? Agora nas enchentes do Rio Grande do Sul. Não há muito respeito pelas vítimas, existe invasão de privacidade das pessoas afetadas e existe uma carga muito pesada de imagens e de cobertura que reforça muito os traumas de quem está lá sofrendo diretamente com a situação. Se a mídia formal já erra muito, já faz uma cobertura que na maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda, isso piora ainda mais com gente desavisada, com o celular na mão, postando todo tipo de coisa indevida, imaginável e possível. A gente, como consumidor de mídia, de vez em quando a gente precisa desligar a TV, desligar os nossos celulares e obrigatoriamente a gente desliga e para de ver quando você percebe que o tipo de abuso de privacidade ou abuso das vítimas está acontecendo. E também é sempre recomendável e prudente limitar a exposição que as crianças têm a esse tipo de conteúdo de mídia. Então, feito esse parênteses desagradável, a sobrecarga de gente estranha num local de desastre acaba botando mais peso ainda na rede hoteleira, na rede de restaurantes e nos hospitais dessas cidades, quando eles são mais necessários. E acaba tirando a privacidade de comunidades que podem estar mais interessadas em buscar conforto dentro delas mesmas, com aquelas pessoas que eles já conhecem, que eles mais confiam, porque já convivem faz tempo, né? A perda da saúde mental nas tragédias, ela está diretamente ligada ao grau de dano na vida em comunidade, nos ambientes de trabalho locais e a carga econômica que isso vai trazer. Isso vai ser muito importante a gente lembrar no caso do Rio Grande do Sul, né? E a recuperação econômica ali pode demorar um bom tempo. Enfim, se você não for lá para ajudar, deixa quem está sofrendo em paz. Não vamos nos aproveitar dessas pessoas por ibope,
por likes, se for para abordar a questão, que seja de uma forma positiva e construtiva, né? Uma outra coisa também para a gente lembrar, né? Papel das comunidades religiosas é importante, é fundamental, e ele deve ser no sentido das pessoas encontrarem um sentido para uma tragédia e para ajudar aí nos processos de luto e de pesar das pessoas. Com o passar do tempo, uma outra coisa que pode acontecer é que uma sensação de raiva comece a aparecer nas comunidades afetadas por um desastre. É típico do comportamento humano a gente procurar culpados e responsáveis ou pessoas que possam ser responsabilizadas ou por alguma falha de preparação ou de prevenção de um desastre, ou que foram aí responsáveis por uma resposta insuficiente ou por uma resposta inadequada. Então, as figuras políticas, os policiais, os socorristas, os coordenadores de socorro, os líderes comunitários, eles frequentemente acabam sendo alvo dessa raiva. E essa caça às bruxas ela pode ser bastante destrutiva quando ela é direcionada a pessoas que realmente deram a cara a tapa, que já se colocaram na linha de frente, assumindo responsabilidades, ainda que no fim de tudo, na verdade das coisas, não houvesse muito que elas pudessem fazer para prevenir o que aconteceu. Aí no longo prazo, a psiquiatria de catástrofes ela vai ficando mais parecida aí com a psiquiatria normal. Então, ainda que seja importante que os psiquiatras continuem indo até as comunidades afetadas, buscar pessoas que estejam doentes do ponto de vista psiquiátrico, a prática desse atendimento aos que ficaram doentes, ela começa a sair da comunidade, e voltar para o ambiente do consultório, para o ambiente do ambulatório, dos CAPs, ou aí dos serviços especializados. Para o futuro, talvez seja importante a organização formal de protocolos para abordagem da saúde mental em situações de catástrofe e treinar os psiquiatras e os estudantes de medicina para esse tipo de situação com programas aí de educação continuada. Esses programas precisam ensinar, a abordagem das emergências psiquiátricas que são mais comuns na prática, fazer a avaliação diagnóstica e de conduta dos casos agudos, identificar e tratar aqueles casos psiquiátricos que surjam depois da exposição aos eventos traumáticos, organizar as equipes multidisciplinares para dar assistência nas situações extremas e providenciar assistência extra-hospitalar e dentro das comunidades afetadas. Tá? Eu tenho certeza que tem muito colega psiquiatra, muito colega da saúde que no espírito de ajudar, de fazer o bem, afinal, é isso que leva a gente a fazer as nossas escolhas do que fazer na vida. Essas pessoas acabam indo intempestivamente, sem planejamento, para a área do desastre. Apesar das excelentes intenções, isso não é recomendável, porque os sistemas de cuidado de saúde e de infraestrutura, eles já estão sobrecarregados pelo desastre em si, e eles podem não dar conta de lidar com os voluntários em excesso. Tá? Eu sei que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul já está tomando medidas para organizar os médicos voluntários e trabalhando para conceder registro provisório para os médicos que vêm de outros estados. E tem também algumas plataformas aí de manejo de consultório, de prontuário, de prescrição, como o BIP, por exemplo, que já está liberando gratuitamente os seus recursos de atendimento à distância para quem se voluntaria a atender, e isso é importante também, atender os colegas que estão prestando socorro nas enchentes. Uma outra coisa importante para quem quiser se voluntariar é você ter prontamente na mão toda a sua documentação credencial. Então, diploma, o registro de qualificação de especialista, o título de especialista da tua sociedade, o certificado de residência médica, etc. É importante também checar a situação de cobertura do teu plano de saúde e dos teus seguros pessoais e, quando já estiver atendendo, cuidado redobrado com a confidencialidade médica. São pessoas que vão estar no máximo da vulnerabilidade
e que podem estar preocupadas, né, com o estigma que, infelizmente, né, o tratamento psiquiátrico, a consulta psiquiátrica ainda carrega. Tá? E uma das coisas também muito desafiadoras, né, da psiquiatria de catástrofes é cuidar do cuidador, cuidar de quem está cuidando das pessoas nesse tipo de cenário. Né? Então, esses socorristas diretos, eles estão em muito risco de um estresse psiquiátrico secundário por conta do trabalho que eles estão fazendo, que é muito intenso e é muito traumático. Né? Eles estão a todo momento ouvindo histórias difíceis, tristes, de dor, de perda, e que despertam neles sensações de tristeza e de impotência. Né? E certamente lá no Rio Grande do Sul vai ter psiquiatra e socorrista que também foi vitimado pela enchente e que teve a própria vida virada do avesso e que mesmo assim está lá cuidando, né, das outras pessoas que também foram afetadas. Né? Então, para esses colegas, para esses heróis, né, por favor, monitorem o seu próprio bem-estar, descansem bem, durmam bem, se alimentem bem e também procurem ajuda quando as coisas ficarem pesadas além do que dá para aguentar. Né? Então, dito tudo isso, uma coisa eu posso falar com certeza. Quanto à psiquiatria do Rio Grande do Sul, ela sempre foi muito organizada, ela é uma das melhores e mais produtivas do nosso país, uma referência dentro do Brasil, só que ela vai ser muito testada nos próximos tempos. Então, se existe alguma coisa de bom para acontecer disso tudo, é a ideia de desenvolver uma psiquiatria de catástrofe no Brasil. Existem países que já têm sociedade de psiquiatria de catástrofe, e se houver o interesse nisso, certamente a psiquiatria gaúcha vai dar conta do recado e vai espalhar muitos bons frutos dessa experiência para que, esperamos que nunca mais aconteça, mas caso venham outras calamidades, aquelas pessoas que foram afetadas por ela possam ser bem cuidados. É fundamental da nossa parte que a gente confie, que a gente ajude e que a gente apoie de forma organizada os serviços de saúde mental lá do Rio Grande do Sul. Eles são muito bons, tem muita gente boa, muita gente competente lá, mas é um pessoal que vai estar aí nos próximos anos sob uma carga de trabalho bem grande daqui para frente. Eles precisam e eles merecem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho. E, por fim, fica o meu abraço mais carinhoso para todo mundo que foi afetado de alguma forma por essas enchentes terríveis do Rio Grande do Sul, e o meu maior abraço para todos aqueles que estão na linha de frente, estão dando a cara a tapa, estão cuidando das pessoas afetadas e ajudando de alguma forma. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.